paz do Senhor. Amém. Bom estarmos juntos. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim. Com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou à porta da cidade, eis que ali um jovem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E ele disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que estivera morto assentou-se e começou a falar. E ele entregou a sua mãe. E a todos sobreveio um temor, e eles glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Se assente por bondade, glorificando a Deus, se você estiver vivo. Escute, eu tenho a plena convicção de que a maioria das pessoas que me ouvem nesta hora conhecem o texto que nós acabamos de ler. Esse texto é um texto famoso da comunidade de fé, porque fala de uma viúva que vai enterrar o seu único filho. Esse texto, ele foi descrito por Lucas, e não há a aparição sinótica nele, ele não aparece nos outros evangelhos, a fim de nos dar uma ideia muito particular, entendendo que as informações necessárias para a compreensão desse texto estão dentro do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é um evangelho distinto, porque esse evangelho é um tratado que ele recebe um contorno de pesquisa, porque Teófilo vai empreender a fim de relatar, ou melhor, Lucas vai empreender a fim de relatar a Teófilo os acontecimentos do ministério de Jesus. Mas como a Bíblia diz que tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito, eu entendo que esse texto nos traga algumas lições espirituais, e é sobre elas que eu quero pensar com você nesta noite. Lucas, no capítulo 7, vai ter a visita única de Jesus a uma cidade chamada Naim. No ministério de Jesus, não há nenhuma outra informação de que Jesus estivesse ido a essa cidade, ou esteve nessa cidade. Essa visita de Jesus, ela é única, ela carrega um propósito específico. Só que, quando Jesus chega na cidade de Naim, eu preciso entender de onde ele está vindo. Jesus está vindo da sinagoga de Nazaré, depois da sinagoga de Nazaré ele vai a Cafarnaum. E quando você pega a distância de onde Jesus estava até onde Jesus está chegando, que é a cidade de Naim, dá aproximadamente 40 quilômetros. 40 quilômetros, dependendo do teu arcabouço teológico, vai dizer que é um dia de viagem, um dia e meio de viagem. Mas 40 quilômetros é uma distância razoável. Uma distância razoável por quê? Porque naquele contexto viajar não era tão fácil, viajar não era tão simples. E tendo em vista que era uma visita única, isso faria muitos de nós repensar se valeria a pena ir ou não. Por exemplo, eu vim do Rio de Janeiro, estive caminhando algumas horas de carro, a fim de estar aqui com os irmãos. Mas, olhando para toda a trajeto, se alguém diz, pô, é a pé, é distante. Dependendo do que você vai fazer, você diz, pô, não dá não, vê com outro. Só que eu aprendo a primeira coisa, é que para Jesus não há distância, quando ele decide intervir na vida de alguém. Um aleluia, 2 glórias, eu repito. Para Jesus não há distância quando ele decide intervir na vida de alguém. Você pode morar na rua que ninguém conhece, pode viver na casa que ninguém sabe o número, mas se Jesus decidir ir até você, não há nada que impeça de Jesus chegar na sua casa. Aí Jesus vai a essa cidade, e a Bíblia diz que alguns dos seus discípulos estavam com ele. Jesus, os discípulos e uma multidão. Jesus, os discípulos e uma multidão. E tinha uma mulher que era viúva. E o que é viúva? Uma mulher que perdeu o marido. Aí você vai dizer, que descoberta, Igor, nem sabia. Só que essa viúva está indo enterrar o seu
único filho. E aqui, quem tem um filho só como eu, não consegue dimensionar de maneira muito clara o tamanho da dor dessa mulher. Porque essa mulher já viveu o luto uma vez. Ela perdeu seu marido e agora está perdendo o seu único filho. Talvez isso explique a comoção que tem no sepultamento desse garoto. Porque Jesus está vindo, e Jesus vindo tem Jesus, os discípulos e uma multidão. A mulher vindo tem a mulher, o defunto e uma multidão. Jesus vindo tem Jesus, os discípulos e uma multidão. A mulher vindo tem a mulher, o defunto e uma multidão. Aqui eu aprendo uma outra coisa. Qual? Cuidado para não dimensionar o que está acontecendo por conta de quem está aprovando. Porque tem muita multidão seguindo, mas quem está guiando é defunto. Saiba quem é o cabeça da multidão, porque não basta apenas ver o aplauso da multidão, não basta apenas ver o ovacionar da multidão, porque tem multidão sendo guiada, mas não é Jesus que é o cabeça da multidão. Até porque no meio da multidão que Jesus está, há uma distinção. Qual é a distinção? No meio da multidão que Jesus está, tem multidão, mas tem discípulo. No meio da multidão que Jesus não está, tem mãe, mas tem defunto. Mas graças a Deus, aqui está reunido uma galera que segue Jesus, que não está nem aí para seguir quem é defunto, porque ela sabe que Jesus é quem dá o norte para a história. Porque quem está seguindo a multidão que tem defunto, o destino é o cemitério. Mas quem está seguindo a multidão que tem Jesus, já tem gente de mão erguida para receber a palavra esta noite. Quem está seguindo a multidão que tem Jesus, sabe que a multidão que tem Jesus leva para o caminho da vida. Aí está lá Jesus vindo, a mulher está indo com o seu filho. Só que eu tenho essa cara de maluco, mas eu gosto da Bíblia. Eu fico pensando que Jesus chega naquela hora, naquela cidade, daquele jeito. Só que tem um porém. Estudando um pouquinho sobre o texto, você sabe que os enterros em Israel não aconteciam na parte da manhã. Por que não acontecia na parte da manhã? Porque havia uma lei criada que uma vez que o cemitério, ou melhor, uma vez que o sepultamento, o cortejo, passasse pela porta, precisava fechar a porta da cidade. Então, a fim de não atrapalhar o trânsito da cidade, os sepultamentos eram feitos no final da tarde. Até porque em Israel, naquele contexto, você não tinha as mesmas propriedades que nós temos hoje para cuidar de um corpo. Então, no final da tarde, eram os sepultamentos. Então, dá para entender o seguinte: se esse sepultamento, se esse cortejo fúnebre está acontecendo, possivelmente esse momento é à tarde. Então, eu vim dizer, Jesus chega à tarde, mas nunca chega tarde. Jesus chega à tarde, mas nunca chega tarde. Ele sempre chega na hora exata para agir e fazer o milagre que você precisa e espera. Jesus chega. Quando Jesus chega, havia uma espécie de cerimônia que acontecia como um decreto sobre, que seria não seria um decreto é muito, uma convenção social sobre o comportamento adequado a se tomar a partir de um cortejo fúnebre. Qual era? Uma vez que eu estou chegando na porta da cidade e percebo que tem um cortejo saindo, eu tenho duas opções. Quantas eu falei? Não, gente, bota um pouquinho mais de vontade, finge que está a fim de ouvir, igual estou a fim de pregar. Quantas? Vai, fala mais forte que eu te libero rápido. Quantas são? Falou em liberar, como é que você anima, viu? Duas. Então, dizia-se o seguinte: se eu estou chegando e tem um cortejo saindo, ou eu paro e deixo passar, ou entro e choro junto. Ou para e deixa passar, ou entra e chora junto. Então, a convenção social, o mundo, disse: tem duas opções apenas. E Jesus chega para criar uma nova opção, aonde o mundo disse que não tem mais opção. Alguém disse, esse casamento ou é divórcio, ou daqui a pouco alguém é preso por agressão. Só que eu vim dizer, Jesus entra para dar uma nova opção, aonde o mundo diz que não tem opção. Esse garoto, ou ele vai ser preso, ou daqui a pouco ele está de novo no tráfico. Jesus entra para dar uma nova opção, aonde não tem opção. Essa menina não vai dar para nada, vai ser igual a todo mundo. Jesus entra para dar uma nova opção, aonde o mundo diz que não tem mais opção. Ele chega para abrir uma nova possibilidade. Ele é Deus. Por quê?
cenário está posto. A mulher está vindo com o seu cortejo. Jesus chegando. Jesus chega perto da porta da cidade. Chega onde? Eu guardo a Bíblia, porque ela não diz que a mulher passa a porta. Ela diz que Jesus chega perto da porta. Então na cabeça da mulher ela disse: vou sair de casa e vou passar por duas portas. No mínimo duas, a gente não sabe se três. Primeira porta, porta de casa, porque os velórios eram feitos em casa. Eu sou do Maranhão, eu sei que eu tenho essa cara de carioca. Carioca da Clara, não sou da Gema, da Clara, mas eu sou maranhense. E lá no Maranhão, a minha mãe tinha pavor disso. A gente fazia sepultamento, ou melhor, o velório, em casa. Aí minha avó, não contente com isso, tirava foto e mandava para minha mãe. Minha mãe ficava para morrer, falava assim: para que eu quero foto de defunto? É para você ter a última lembrança dele, Marinês. Aí, só que a gente viveu isso. Sepultamento, ou melhor, o velório, feito em casa. Então a expectativa da mulher é a seguinte: saio de casa, vou passar pela porta de casa, vou passar pela porta da cidade, vou passar pela porta do cemitério. Só que Jesus está vindo, porque a mulher já conhecia o trajeto, e viver o trajeto da dor duas vezes deve ser insuportável. Até porque esse segundo trajeto dela é contrassenso à ordem natural das coisas. Todo mundo sabe que o coerente ou o natural são os filhos enterrarem os pais. Eu não consigo dimensionar qual é a dor de enterrar um filho, mas essa mulher já enterrou o marido e agora está indo enterrar o seu único filho. Qual é o problema? É que esta mulher, dentro daquele contexto social, ela está fadada a viver uma vida miserável. Como assim? Não é como o nosso tempo, aonde as mulheres trabalham, as mulheres podem se virar, as mulheres podem fazer um docinho e vender, as mulheres podem criar um negócio, fazer uma costura. Não é assim. A mulher dependia exclusivamente do homem. Então qual era a fonte de renda da mulher? O seu marido. Uma vez que ela não tivesse marido, o seu filho passava a ser alguém que cuidava da sua casa. Então agora todas as expectativas dela estão esgotadas, todas as expectativas delas estão terminadas. Só que Jesus entrou na história dela. Jesus entrou na história dela. Quando Jesus entra, as possibilidades podem estar fechadas, as portas parecem que não se abrirão mais. Só que graças a Deus, Jesus entra para mudar a rota da tua história. Porque Jesus intervém no caminho para mudar a história da sua casa. Se você não der glória a Deus por isso aqui, não vai dar mais nada, pastor Ricardo, porque essa é a parte mais legal da mensagem. Jesus poderia ir na casa dela, mas liberou palavra no caminho para mudar a história da casa. Liberou palavra no caminho para mudar a história da casa. Isso explica por que você sai numa segunda-feira, depois de um final de semana cansativo, você vem para a igreja e diz assim: vai lá fazer o quê? Vou lá para receber palavra que muda o que está dentro de casa. Vou lá para receber palavra que muda a situação lá em casa. Deus ainda entra no meio do caminho para liberar palavra sobre a sua casa. Jesus entra. Aí, sabe o que eu gosto? É Saulo, né? Saulo, você é top. Aí ele olha, Jesus entra naquele cortejo, e a mulher agora com as suas expectativas minguadas, vê gente. Eu vou falar mesmo, que eu não sei se vou voltar, então vou falar. Presta atenção. Se a mulher está vendo o defunto ser carregado, para carregar defunto, gente, tem que fazer força. Para carregar defunto, tem que imprimir força. Quem já carregou caixão sabe aqui. Então tem gente carregando aquilo para levar para o buraco. Entenda bem? Eles estão fazendo força para levar o projeto dela para o buraco. Eles estão usando a força que possuem para levar o projeto dela para o cemitério. Só que eu vim dizer, Jesus vai entrar e eles terão que parar. Porque quando Jesus entra, oh glória a Jesus, porque quando Jesus chega, eles são obrigados a pararem por causa de Jesus. Lembra disso aqui? Só que Jesus faz um negócio que é muito maneiro. Eu sei que a gente tem essa cara de moderninho e tal, não sei o quê, mas eu sou da Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus tinha umas irmãs do coque. Lembra das irmãs do coque? Hoje em dia as irmãs do coque acharam um pente quente. A unção que estava no coque desceu pelo corpo todo, louvado seja Deus. Mas eu sei que tem umas remanescentes delas aí.
Tem. Aquelas irmãs do coque que acabavam com o teu culto sem falar contigo direito. Queria ver uma irmã do coque acabar com o teu culto? Era ela fazer isso aqui, ó. Mano, acabou. Você fala assim: Deus, não conta para ela não. Você se desesperava. Bastava ela fazer isso. Só que essas irmãs do coque, elas tinham uma frase na mesa de oração que parecia um jargão, mas não é, é uma realidade espiritual. Elas diziam: onde Jesus chega, alguma coisa tem que acontecer. Onde Jesus chega, alguma coisa tem que acontecer. Jesus chegou para mudar a história daquela situação. Jesus chegou para mudar a história daquela família. Se Jesus entrar na tua casa, o cenário muda. Se Jesus entrar na tua família, o cenário muda. Se Jesus entrar no teu emprego, o cenário muda. Se Jesus entrar no teu quarto, o cenário muda. Se Jesus entrar na cozinha, o cenário muda. Se Jesus assentar naquela mesa, o cenário muda. Deus entra para mudar cenários que estão paralisados. Entra. Aí ele faz um negócio que parece que essas irmãs de oração aprenderam com Jesus. E eu acho que aprenderam com Jesus. Ele olha para a mulher e diz assim: não chores. Irmão, desculpa o mano. O mano é de lá, de depois do pedágio. Irmão, pensa comigo. Se a mulher está chorando por causa do garoto, por que então Jesus não levanta o garoto e manda a mulher parar de chorar? Só que Jesus faz o contrário. Ele manda a mulher parar de chorar para depois levantar o garoto. Por quê? Entenda bem. Antes de viver o milagre, primeiro eu recebo a palavra. Você não veio. Você está aí? Lembra das irmãs? Você vinha de bicicleta para a consagração com a corrente da bicicleta caindo. Aí vinha aquelas irmãs, elas diziam: eis que vejo um veículo na tua direção. Você diz: não sei que veículo é esse, só se for para me atropelar, porque nem dinheiro para consertar a corrente eu tenho. E não é que Deus abria a porta e o veículo chegava. Por quê? Porque antes de receber milagre, primeiro receba a palavra. Antes de receber o milagre, primeiro receba a palavra. Você veio a esta noite para Deus liberar a palavra sobre você, para Deus liberar a palavra sobre essa casa. Reaja à palavra crendo. Reaja à palavra crendo. Reaja à palavra crendo. E Ele fará milagre. Então, por que Ele diz para ela: não chores? Duas explicações. Primeiro, Deus não precisa de cenários favoráveis para liberar uma palavra de decreto. Não. Se Ele disser que é e acabou. Por quê? Porque quem dá a palavra sou eu. Quem dá a palavra é pastor Ricardo. Quem dá a palavra é pastor Eli. E me dirijo ao Senhor com muito respeito. Jesus não dá uma palavra, Jesus é. Então quando Ele fala, já é realidade. Quando Ele fala, já é realidade. Ele não dá uma palavra, Ele é a própria palavra. Prova, aonde? João capítulo de número 1, versículo de número 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele é a própria palavra. Se Deus disse, é decreto e acabou. Não chores. Não chores. Aí, isso aqui que é legal. Ele fala com a mãe aqui e toca no menino lá. Então, Jesus fala aqui, toca lá. Fala aqui e toca lá. Fala aqui e toca lá. Fala aqui, visita lá. Fala aqui, incomoda baia sobre que anda. É mais eu mandar a súria. Porque tem gente que veio até esta reunião dizendo: Senhor, toca. Oh meu Deus do céu, Senhor, vai lá. Eu vim dizer, hoje é noite de palavra profética sobre a tua casa. Ele fala aqui e toca lá. Ele fala aqui e incomoda lá. Ele é Deus. Aleluia. 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 Aleluia.
Eu sinto Deus enchendo a minha boca para profetizar. Reaja a palavra crendo, reaja a palavra crendo, reaja a palavra crendo. Ele fala aqui e toca lá. Falou, não chores. Não chores. Irmão, pensa comigo aqui. Como é que ele vai dizer não chores para uma mãe enterrando o único filho sendo viúva? Pensa comigo. Eu desde muito novo, não que eu seja velho, mas eu já sou mais velho do que eu era antes. Eu dizia a todo mundo assim: eu não vou enterro. Até que um dia o meu mentor direto, pastor Maurício Medeiros, disse assim: meu filhão, tem que ir a enterro. Foi, pastor, não gosta. Ele: meu filhão, você tem um chamado pastoral, tem que ter uma roupinha preta no carro. Foi, pastor, não curto. Eu só vou a um enterro, o meu, porque alguém vai me levar. Até o dia que eu vi o quão poderoso e evangelístico é ir para o enterro. A primeira vez que eu preguei no enterro, eu disse: pastor, aqui o pessoal está quebrantado, aqui o pessoal está crendo. Não sei se por medo, mas está crendo. Eu gostei. E agora a gente caça enterro do cemitério de Inhaúma. Tem lá enterro, se não tem quem enterrar, a gente vai lá e enterra. Eu, pastor Maurício, pastor Uzias. Só que imagina chegar para a mulher e dizer: não chora. Irmão, o que a gente fala no lugar de uma mulher dessa? Chora. Bota para fora. Coloque as suas emoções. Se tem alguém aqui que é da área da psicologia, da psiquiatria, vai dizer: você precisa viver o luto. Só que Jesus está dizendo: não chores, porque eu conheço o teu futuro. E não precisa chorar, porque o final dessa história não é morte. O final dessa história é vida. Então eu estou liberando uma palavra, não porque eu conheço o cenário, eu estou liberando uma palavra porque eu conheço o futuro. E estou dizendo para você: não chores. Só que quando ele diz isso para ela, a Bíblia diz que ele toca no esquife. Toca no esquife. E os que levavam pararam. Os que levavam fizeram o quê? Então, peraí. Jesus poderia falar com o garoto, mas ele toca. Jesus poderia tocar no garoto, mas toca no esquife. Então, isso daqui é só para quem crê. Quem não crê não precisa nem receber. Isso daqui é para quem crê. Escuta, tem gente investindo na próxima geração para levar eles para a morte. Mas tem gente que ainda toca o coração de Deus, nem que seja com as suas lágrimas. Por quê? Alguns que são da minha classe, que são teólogos, dizem o seguinte: a mulher não orou. Eu digo: orou. Orou. Prova. Quando a mulher está chorando, a Bíblia me autoriza a dizer que o Espírito Santo intercede por nós, junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é especialista em choro. Então ela está derramando lágrima. Ele diz: eu sei qual é a oração dessa mulher. Eu sei qual é a oração desta mulher. Aí quando ela chora, a oração dela sobe. Quando a oração sobe, move o céu em direção a ela. Por quê? Porque tem dores que inviabilizam a nossa fala, mas Deus entende as nossas emoções e diz: eu vou entrar para intervir lá. Aí quando Jesus entra, ele entra e toca no esquife. Os meninos estão segurando o esquife. Meninos é colocação minha. Quando estão segurando o esquife, quando ele toca, os primeiros a sentirem o poder são eles. Então peraí, quem está investindo vai ter que parar. Não pela força, mas pelo poder. Vai ser mais ou menos assim. E se tu quiser receber, tu recebe. Pô, tia, não estou conseguindo falar com teu filho. Deus dizendo: eu toquei, eles têm que parar. Mudou nosso turno, eu toquei, eles têm que parar. Meu horário de almoço não bate mais com o horário de almoço dele, eu toquei e eles têm que parar. Estão mudando a gente de disciplina na faculdade, eu toquei e eles têm que parar. Oh glória a Jesus, eu sinto a graça de Deus aqui para profetizar para a sua vida. Quando Jesus tocar, eles vão ter que parar. Eles vão ter
Jesus fala assim: jovem, a ti te digo, levanta. É mais ou menos isso aqui. Quando ele diz jovem, a ti te digo, ele está dizendo: se eles gostarem, a ti te digo. Se eles não gostarem, a ti te digo. Se eles aprovarem, a ti te digo. Se eles não aprovarem, a ti te digo. O que eu estou falando contigo não tem a ver com o outro. O que eu estou falando contigo tem a ver contigo. Então para de querer dimensionar a reação da palavra com quem não está envolvido naquilo que você está recebendo. Então não vem com essa história. Não, Deus não precisa de ninguém gritando. Você não grita, fica quietinho e não grita, mas deixa quem grita gritar. Igor, eu não levanto a mão porque eu acho escandaloso demais. Não é escandaloso? Beleza, fica na moral aí, na boa. Mas deixa quem é escandaloso levantar a mão e adorar. Porque quem está recebendo palavra é que sabe como reagir à palavra. Jovem, a ti te digo. Jovem, a ti te digo. Por quê? Tem no Rio de Janeiro, tem uma galera que fica assim: Deus não é surdo, Deus não precisa disso. Não, eu não preciso gritar para adorar a Deus. Show de bola. Se você é de alguma igreja histórica, ó, I love you, tem a minha admiração, mas nós somos a Assembleia de Deus. A gente foi gerado no fogo. A gente foi gerado crendo. A gente foi gerado dando glória a Deus. E a gente dizia, a gente tinha muitos excessos, tinha. A gente tem algumas coisas loucas, tem. Mas a gente foi gerado dizendo: cada glória que tu dá é um demônio que cai. Do tamanho do teu glória é o tamanho da tua vitória. E não é que a gente dava glória e Deus mandava vitória. Não é que a gente dava glória e o demônio caía. Porque não mudou a receita. Adora, adora. A palavra é para você. Se é do glória, dê glória. Se é do aleluia, dê aleluia. Se é do manto, dê lugar na terra. Deus te chamou para dizer: é contigo. Oh, meu Deus do céu. Deus te chamou. Reaja a palavra dele. Jovem. Meu Jesus amado. Deus trouxe gente para despertar aqui. Eu sinto a graça de Deus enchendo a minha boca para profetizar. Você está formalzinho demais. Deus te trouxe para dizer: chegou a hora de levantar. Jovem, a ti te digo, levanta. Levanta. Oh, meu Deus do céu. Eu vou acabar. Quem aguenta ficar até 9h30, diga amém. Pode ficar. Eu não vou ficar. Quer ficar, fica. Mas eu vou trabalhar com a margem de folga que vai aqui. Acaba agora. Jovem, a ti te digo, levanta. Quando o jovem levanta, ele levanta e começa a falar. Levanta e começa o quê? Quem mandou ele falar? Quem foi que disse fala? Aí eu fico pensando, pastor Leandro, que tem umas pessoas pedindo umas confirmações loucas de Deus, dizendo: Deus, quando a irmã de coque rosa, cabelo lilás, tocar no meu ombro direito e disser: eis que te digo, faz o que é para fazer, eu vou fazer. Você já sabe o que é para fazer? Não, estou esperando uma confirmação. Que confirmação? Tu estava morto. Que confirmação? Tu estava lascado no pecado, mas Deus te tirou de lá e disse: eu te tirei de lá. Não foi para você ficar calado, eu te tirei de lá. Oh, glória a Jesus, que tem alguém aí recebendo a palavra. Eu te tirei de lá para você abrir a boca e declarar com a sua boca que você está vivo, que eu pego
gente morta e faço transformar em gente viva. Vai ter gente abrindo a boca no trabalho amanhã. Vai ter gente abrindo a boca no Uber amanhã. Vai ter gente abrindo a boca no ônibus amanhã. É o que? Deus dizendo: você não está morto. Fala. Levantou, pegou o garoto, devolveu para a mãe. Devolveu para quem? Eu gosto disso aqui. Quando os meninos estão lá, aí ele diz assim: jovem, a ti te digo, levanta. Aí ele diz: e entregou a sua mãe. Entregou a quem? Eu queria, vem cá a senhora que está segurando a bolsa. Passei minha mãe. É a senhora mesmo. Isso. Mas vem rápido. Ó, aqui, está aqui. Aí ele pega, entrega o menino para a mãe. Então, peraí. Esta é a configuração da cena. A mãe está ali. Só que o menino está morto. Jesus levanta ele. Ele começa a falar. Jesus pega o menino e devolve para quem? Quem olhou para esta mulher saindo de casa, disse: ela vai voltar pior do que saiu. Porque ela vai levando o filho morto, mas vai voltar sozinha. Você achou que eu não sabia que era a campanha da família? Te falo agora. Se ela é viúva, a configuração familiar dela é ela e o filho. Aí Deus está dizendo: eu toco nele para restaurar a família dela. A família volta para casa restaurada. A família volta para casa restaurada. Vão ter que coçar o olho e dizer: é ela mesmo? É ela. Vão ter que coçar o olho e dizer: eu achei que ela ia voltar pior do culto, mas eu estou vendo ela voltando diferente. Ó glória a Jesus. Eu vim dizer: Deus tem palavra para a tua casa. Haverá restauração para a sua família. Deus restaura. Restaura. Restaura, 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 restaura. E eu imagino ela andando e alguém dizendo: é ela mesmo, é ela mesmo. Era para estar pior, era. Mas depois que Jesus entrou na história dela, ó como é que ela está diferente, ó como é que ela está sorrindo, ó como é que ela está mais bonita. É Deus dizendo: eu entrei para restaurar. Aleluia. Deus está comunicando a gente no Espírito aqui esta noite. A tua história não vai acabar em morte. A tua casa não será marcada como a casa da morte. A tua casa será marcada como a casa que Jesus entrou. A casa que Jesus entrou. A casa que Jesus entrou. Escuta, obrigado. Quando ela volta para casa, a Bíblia diz: e todos glorificavam a Deus. Aqui eu aprendo uma outra coisa, irmão, entenda bem. Tem coisa que Jesus faz que eu acredito que não tem outro jeito não. Não é porque eu sou não, gente. Eu acredito, eu sou assembleano do manto, do remanto, do canto. Eu creio nos dons. Mas tem coisa que Deus faz que não tem como você falar assim: ai que bacana, legal, incrível. Tem coisa que não tem jeito não, irmão. Você olha, glória, aleluia. E aí quando a Bíblia diz que todos glorificavam a Deus, me chama a atenção para uma outra coisa. Eu sou cria da consagração. Eu já tentei isso daí tudo que esses meninos tentam. Tentei teclado, tentei bateria, mas não tinha coordenação motora. Eu tenho uma inveja do baterista, porque eu acho muito maneiro, cara, eles tocando. Mas não sei. Aí Deus me levou, comecei a vir para cá gritar no ouvido dos outros. Aí fiz uma faculdade, fiz uma pós-graduação, especialização fora do país, e estou aqui gritando no ouvido dos outros até hoje. Mas eu lembro das consagrações, que as irmãs de oração treinavam a gente, irmão. Elas diziam assim: Deus está nesse lugar. Aí começava um assim: glória. Aí daqui a pouco do outro lado: glória, glória. Aí daqui a pouco outro: glória, glória, aleluia. Aí daqui a pouco o mais efusivo começava a falar em línguas. Daqui a pouco a igreja estava tomada. E qual era a fala dela? Deus está aqui. Deus está aqui.
Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. E aí só essa presença dele já gerava em nós o desejo de adorar e bendizer a ele, porque Deus está neste lugar, já é suficiente para que nós o adoremos. Deus está neste lugar. Glorificavam a Deus. Então, entenda, glória a Deus não é para quem sente, glória a Deus é para quem sabe. Provo. Ah não, se eu arrepiar, eu dou glória. Até gato arrepia. Não, se eu só dou glória a Deus se eu sentir. Romanos capítulo 4, versículos 19 e 20 diz que Abraão creu contra a esperança, tendo o seu corpo já amortecido, Sara o seu corpo já amortecido, mas não esmoreceu na fé, antes foi fortalecido. Como? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então glória a Deus não é para quem sente, glória a Deus é para quem sabe a promessa que carrega. Quem sabe a promessa que carrega, abre a boca e dá glória a Deus, abre a boca e glorifica a Deus, abre a boca e bendiga a Deus, abre a boca e exalte a Deus. Então, escuta, Jesus levanta o menino, restaura a família. Para quê? Para comunicar para a cidade que ele é um Deus que quando chega faz. A Bíblia diz, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Não é a posição majoritária da teologia, não é. Mas há teólogos que creem como eu creio, e é só uma posição distinta que não é herética, e eu te provo no texto. Há uma minoria, grande por sinal, que acredita que o profeta não é Jesus, é o menino, por conta de uma marca textual. E eu vou te explicar. O que é marca textual? Quando você olha para o texto, ele diz assim: um grande profeta se levantou. Quem foi que levantou no texto? Quem foi que levantou? Jesus não é um grande profeta, ele é o grande profeta. Eu complemento com a segunda sentença, ele diz: e adição. Deus, quem é Deus? Jesus. Quantas vezes ele teve em Naim? Uma. Então não é habitação, não é permanência, é visita. E Deus visitou o seu povo. Uma visita de Deus levanta numa casa onde tinha morte profetas para glorificarem o nome de Deus na cidade. Então vim dizer, Deus te trouxe a essa reunião para dizer que a tua casa será referencial da voz de Deus ecoando sobre esta cidade. Deus vai levantar profetas na tua casa. Se coloca de pé no nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu não sei qual é a causa, pode vir aqui para cima para a gente terminar. Eu não sei qual é a causa que você tem apresentado para Deus. Só que a Bíblia diz assim, pastor Eli, eu acho isso daqui fenomenal. Diz assim, e o ex-defunto? Eu já vi ex um monte de coisa, mas ex-defunto só na Bíblia. Irmão, se a Bíblia tem espaço para Jesus fazer de ex-defunto vivo, tu acha que esse diagnóstico mesmo? Vence você? Vence não, só se Deus deixar. Porque uma Bíblia que tem espaço para ex-defunto, tem espaço para ex qualquer coisa. Quando ele entra, ele faz o teu problema virar teu passado e faz o teu problema testemunho para muitos. Então, eu não quero saber qual é o seu problema, não é esse o meu interesse. Eu quero orar pela sua causa. Baseado no que? Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Se você tem uma causa na sua família e deseja apresentá-la para Deus, eu quero te desafiar a vir para o altar rápido, que eu tenho pouco tempo e eu quero orar por você. Se precisa, vem. Eu quero orar com você. Eu sei que você já está saindo daqui diferente. Eu sei que você já está saindo daqui crendo. Eu já quero orar com esses amados que estão aqui na frente.
Mas antes de orar com eles, eu quero orar com você que está aqui conosco, seja presencialmente ou seja pela transmissão. A mesma graça que alcança esse templo alcança a sua vida onde você estiver. Que você saiba que o Deus dos céus visita você agora em cada ponto de conexão. Que a tua vida seja envolvida pelo poder abençoador, gracioso do Espírito Santo, que possa te fazer entender que o teu lugar não é distante, teu lugar é na presença de Deus. Deus chegou na tua história para te dizer que o teu lugar é vida, o teu lugar é em vida, pois Ele te trouxe para a vida. Então, se você deseja, aí pela transmissão, fazer uma aliança com Deus hoje, onde você estiver, eu quero que você ore conosco. Seja vendo agora ao vivo, ou seja vendo gravado, faz contato conosco, manda o seu WhatsApp. Nós queremos orar pela tua casa e pela tua vida. Mas se você está aqui conosco presencialmente, eu quero desafiar você a fazer uma aliança com Deus que mudou a história da casa daquela mulher. Igor, eu cheguei aqui, mas estou afastado. Eu cheguei aqui, mas estou distante. Mas eu entendi que o que muda a minha história é Jesus estar no meio dela. O que muda a minha história é Jesus entrar na minha história. Então, se você quer fazer uma aliança com Deus, onde você estiver, eu quero que você levante uma de suas mãos, que nós queremos orar por você. Deus te trouxe aqui para fazer uma aliança com Ele. Teu lugar não é onde você está, teu lugar é na presença dEle. Cadê você que precisa? Eu quero orar com você. Se tem alguém, essa é a tua hora. Aonde está você? Se precisa fazer uma aliança com Deus, a hora é essa. Tem uma vida de mão erguida aqui. Deus, eu quero orar por cada vida que está nesse altar. Quero orar pela vida desse amado que agora faz um concerto de rendição contigo. Tu és um Deus que conhece a história do homem, a estrutura do homem, e vai além das capacidades humanas de entender ou pensar. Então eu te peço nessa hora, restaura a vida do teu filho por completo. Faça ele desfrutar da bênção, da plenitude da tua presença. Que tudo aquilo que marcou a sua vida de maneira negativa, o teu Espírito a envolva, o teu Espírito os envolva e faça viver uma história nova. Eu te peço agora por cada vida que está entregando-se a Jesus pela transmissão. Toma cada um em tuas mãos agora, Pai. Faz fluir do teu Espírito Santo sobre eles, e que eles possam, ó Pai, viver a novidade que só o teu Espírito pode trazer. Escreve o nome deles no livro da vida, com tintas inapagáveis do sangue vertido na cruz do Calvário. Glorifica o teu nome na vida desses irmãos que estão aqui. Faça milagres extraordinários, abra portas sobrenaturais. Pai, Tu és um Deus de família. Tu és um Deus que conhece a história dos teus filhos. Tu és um Deus que faz diagnósticos contrários ao que a medicina diz, pois o Senhor é um Deus que visita. O Senhor é um Deus que conhece. O Senhor é um Deus que vai além. O Senhor é um Deus que esforça as mãos. Ei Deus, eu te peço que quando a falta de fé tentar ocupar o nosso coração, nos faça entender que há um Deus no céu que nos envolve com a tua graça, dizendo: creia, 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 pois eu sou o teu Deus. Espírito Santo, nesta hora eu entrego cada vida em tuas mãos. Faça-os viver a plenitude da tua bênção em todas as áreas das suas famílias, no nome de Jesus, amém. Senhor nosso Deus e Pai, graça nós te damos, meu Pai, por mais esse culto, meu Pai, que nós estivemos aqui, meu Pai, reunido, meu Pai, em tua presença, meu Pai. Eu entrego a tua igreja, meu Pai, nas tuas mãos agora, que nós vamos retornar, meu Pai, para os nossos lares, meu Pai, que o Senhor esteja, meu Pai, junto com cada um de nós, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, eu venho te agradecer, meu Pai, por este culto, meu Pai, maravilhoso que nós passamos aqui, meu Pai, junto, meu Pai, com a tua igreja, meu Pai. Muito obrigado, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, meu Pai, abençoar cada uma família, meu Pai, aqui da tua igreja, meu Pai, e que o Senhor nos dê, meu Pai, uma noite de descanso, meu Pai, abençoada, meu Pai, e um dia de amanhã também, meu Pai, abençoado, aonde que a tua igreja colocar a planta dos teus pés, meu Pai, que o Senhor esteja com cada um deles, meu Pai. É oração
oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos para receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, e as consolações do Espírito Santo, que a presença constante de Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador, nos acompanhe. A igreja que aguarda a vinda de Jesus Cristo. Todos digam amém.